Bom, esse é o André Ferraz, CEO, founder da Inloco Media, uma das startups que decolou aí nos últimos anos, e ele está falando diretamente da onde? Palo Alto, Califórnia? Tô aqui na Califórnia. Que cidade? Hoje eu tô numa cidade do interior, na verdade, mas eu deveria estar em Palo Alto, não tô lá por conta da pandemia. Muito bom, excelente. Você vê que essa já é uma grande vantagem do Startup virtual, né? Do Innovation Tour virtual, porque se a gente estivesse aqui em São Paulo visitando a Inloco, a gente não ia poder estar com você aqui interagindo como a gente está hoje. Então, fantástico, obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que você está com um tempo escasso, a gente foi avisado agora há um pouco tempo atrás aqui. Então, por favor, fique à vontade, conte para a gente aí quem é a Inloco, como é que vocês cresceram absurdamente nesses anos todos e como é que vocês estão enfrentando essa nova fase de mercado aí com essa crise, a pandemia, enfim, coisas que não estavam previstas que também, obviamente, dão uma chacoalhada na vida de toda a empresa, né? Fica à vontade aí, por favor. Eu vou fechar minha câmera, ok? Beleza. Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar ser breve aqui, contando um pouco da história para, enfim, deixar a maior parte do tempo aí para perguntas e respostas, tá? Que eu imagino que seja a parte mais rica aqui da nossa conversa. Contando rapidamente aí, meu background é na área de computação, né? Eu fiz ciência da computação, entrei aí pouco mais de 10 anos no curso, lá em Recife, e minha principal inspiração foi um artigo que meu pai me deu. Meu pai é professor de ciência da computação, então eu trilhei os caminhos dele, né? Um artigo chamado Computador para o século XXI, escrito por um cientista chamado Mark Weiser, onde ele descrevia um momento em que a computação se torna presente em todos os objetos e ela se torna totalmente inteligente num nível em que nossa vida é completamente automatizada. Então, seria um pouco na linha daquele vídeo mostrado recentemente agora no talk da Visa, né? Em que a pessoa tem a vida completamente automatizada, só que talvez alguns níveis a mais aí nesse sentido, né? E aí, assim, essa inspiração que nos veio também com alguns questionamentos. O meu histórico antes de entrar na faculdade era muito mais do lado de segurança, mais do lado do ataque, não da defesa, né? E por conta disso, eu comecei a questionar o que é que essa automação poderia trazer de negativo para a nossa vida. Claramente, a consequência disso negativa, né, está relacionada à segurança e nossa privacidade, né? Então, imagina o seguinte, você tem um carro autônomo, né, conectado à internet, esse carro é hackeado e desligam o seu freio no momento que você está na pista em alta velocidade. Lhe mataram, né, por um ataque cibernético. Imagina que você está num hospital, enfim, você está sendo auxiliado ali por aparelhos, alguém descobre em que quarto você está, hackeia aqueles dispositivos e desliga você, né? Mais uma vez, você perdeu sua vida por conta de um ataque cibernético. Então, o que é que acontece? A nossa vida, ela vai ser cada vez mais controlada por tecnologia, cada vez mais controlada por inteligência, né, artificial, no caso. E isso tem, obviamente, uma série de vantagens, enfim, muita conveniência para a nossa vida. Em contrapartida, isso traz aí alguns riscos, né? Então, a intenção de criar a empresa foi justamente tentar resolver isso, tá? A gente entendeu que é inevitável, né, que essa tecnologia aconteça, então a nossa ideia foi justamente fazê-la da forma correta. E a gente entendeu o seguinte, para poder fazer isso acontecer, a base de tudo estava relacionada a você conseguir ter uma forma de localizar o dispositivo pessoal do usuário, que hoje é nosso smartphone, no futuro pode ser outro aparelho, como, sei lá, nosso relógio, nosso óculos, ou até mesmo, sei lá, uma lente de contato, um chip implantado embaixo da nossa pele, certo?
mas a gente sempre vai carregar um dispositivo pessoal, né? Então, localizá-lo com altíssima precisão seria fundamental justamente para conectar você, né, e seu dispositivo pessoal, com os dispositivos que estão no ambiente que você se encontra, né? Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo desafio era como conectar esse usuário, essa pessoa, a esses locais, né, a esses dispositivos que estão em cada local que você frequenta, de maneira segura, mantendo um alto nível de personalização, mas, ao mesmo tempo, protegendo a sua identidade, impedindo que esses dispositivos saibam que é você que está ali naquele local, se essa informação não for necessária para a prestação de serviço, certo? Então, esse era o desafio que a gente queria atacar e a gente encontrou, mais uma vez, a resposta na localização. Qual foi essa resposta? A gente entendeu que, através da localização, a gente conseguiria criar uma identidade digital para cada usuário, que seria baseado no seu comportamento e não em quem você é. O que é que isso quer dizer? O comportamento da gente, né, principalmente quando a gente trata de localização, ele é bastante único. Não existe nenhuma outra pessoa que frequente os mesmos lugares que você frequenta nos mesmos momentos, certo? Então, a gente entendeu que criar uma identidade baseada nisso seria uma identidade bastante forte, difícil de fraudar, difícil de forjar, difícil de roubar, porque, primeiro de tudo, um atacante, para roubar essa identidade, ele agora está lutando contra um alvo em movimento, né? Então, você não está falando de descobrir um login, uma senha, que é uma coisa estática. Você está falando de entender o padrão de comportamento da pessoa, prever para onde ela vai e, muitas vezes, acessar locais que são privados daquela pessoa, como a residência dela, o escritório, ou coisa do tipo. Enfim, esse era o desafio da gente. Qual era o problema? A gente estava tentando resolver um problema que ainda não existia, certo? A gente estava começando essa empresa há pouco mais de 10 anos, e, na prática, não existia ainda a internet das coisas, ainda não existia as redes 5G, né, que vão potencializar o crescimento dessa nova internet. Então, ainda não existia, de fato, a infraestrutura básica para que esse mercado se tornasse relevante o suficiente. Mas, ainda assim, a gente queria desenvolver a tecnologia para resolver esse problema, né? Então, o que é que a gente resolveu fazer? Ok, vamos desenvolver essa tecnologia, né? Vamos criar essa tecnologia de localização que vai ser a base para isso. Mas, sendo pragmático, a gente vai precisar aplicar essa tecnologia que a gente está construindo para esse problema lá do futuro em outros problemas no presente. E esse foi um dos primeiros grandes desafios da gente como empresa, que foi, eram estudantes universitários, certo, do curso de computação, ninguém nunca tinha empreendido ou trabalhado no mercado, né? Então a gente não tinha experiência aí no mundo corporativo, e a gente precisava aplicar uma tecnologia em problemas do mercado que a gente ainda não tinha tanto conhecimento. Então a gente patinou muito no começo, né? A primeira aplicação dessa tecnologia foi fazendo aplicativos para shopping, por exemplo, deu completamente errado, a gente não conseguiu gerar nenhuma receita. Depois a gente tentou aplicar essa tecnologia de localização, fazendo uma plataforma de mapas para os aplicativos usarem como se fosse um Google Maps, só que dos ambientes fechados, né, como shoppings, aeroportos, museus e afins. Também não conseguimos tracionar nessa frente. Depois a gente fez uma ferramenta de analytics para shopping center com base nessa tecnologia de localização. Também deu errado, certo? Ou seja, a gente testou três produtos completamente diferentes usando essa tecnologia da gente e a gente não teve sucesso. Até que a gente finalmente conseguiu conectar com um mercado que a gente entendeu que tinha uma solução interessante para ele. Que mercado foi esse? Foi o mercado publicitário, tá? O mercado de marketing, que enxergou nessa nossa tecnologia de localização uma maneira de conseguir
fazer o link entre o mundo físico e o mundo digital para usar a mídia digital para levar tráfego às lojas físicas, certo? Então, basicamente, a gente, de um lado, colocava essa tecnologia de localização em diversos aplicativos móveis. Do outro lado, a gente tinha as grandes marcas de varejo anunciando nesses aplicativos móveis e a nossa tecnologia conseguindo medir se a pessoa que viu aquele anúncio da Magazine Luiza, por exemplo, foi para uma loja da Magazine Luiza nas horas ou dias seguintes, certo? Então, esse produto, finalmente, ele ganhou muita atração. E o engraçado é que a gente, só para vocês terem ideia, essa patinada toda que a gente deu no começo, foram 4 anos, certo? A gente passou 4 anos desenvolvendo a tecnologia, criando produtos em cima dela e falhando miseravelmente em todas elas, certo? Nesse meio tempo, a gente conseguiu levantar um seed round, 3 anos depois de começar a empresa, então a gente ralou muito para conseguir o primeiro investimento. E quando a gente estava lançando esse produto para o mercado de marketing, a gente só tinha mais 2 meses de caixa, né? Então, assim, o nosso dinheiro estava acabando. Se esse produto não desse certo, claramente a gente não ia conseguir nenhum novo investidor, porque a empresa não tinha conseguido tracionar no mercado de forma alguma. Então, ou esse produto dava certo ou a empresa falia. Acabou que ele ganhou muita tração muito rápido. Em 2 meses a empresa já estava lucrativa. Acho que talvez a gente seja um dos raros casos aí de startups que boa parte do crescimento veio da própria geração de caixa, né, do lucro de fato. E a gente reinvestiu tudo isso que a gente gerou, porque no final das contas a gente continuava com a cabeça fixada, né, no nosso objetivo final, que era impedir que a internet das coisas se tornasse uma ameaça à nossa privacidade e à nossa segurança, tá? E, obviamente, a gente estava falando de contextos e mercados completamente diferentes, certo? Esse produto de marketing não tem nada a ver com o produto que, de fato, a gente se propôs a construir no começo, né? Então, a gente sempre viu, na verdade, esse negócio como um negócio transitório. Tanto é que, mesmo com esse produto crescendo muito rápido, boa parte da receita que ele gerava, do lucro que ele trazia para a empresa, foi usado para investir em outros produtos. E que outros produtos são esses? A gente criou, ao longo dos últimos anos, primeiro, um produto voltado para que o aplicativo mobile conseguisse usar essa inteligência de localização para personalizar a experiência do seu usuário. Então, por exemplo, um app de delivery de comida consegue usar essa inteligência para entender que um usuário chegou em casa mais tarde do que o normal, não passou em nenhum restaurante nas últimas horas e provavelmente está com fome. Essa é a hora certa do app de delivery, para o app de delivery mandar para você um cupom de desconto, né? Ou o app de táxi descobrir que você está num momento num aeroporto, né, e te oferecer uma corrida com desconto naquele momento, né? E por aí vai, né? Então, basicamente, fazendo com que os aplicativos se tornassem proativos, né, e eles oferecessem o serviço para o usuário no momento que eles são mais relevantes. E aí, o outro produto que a gente criou, que esse é mais recente, foi justamente o nosso produto de segurança, né, que era o produto que a gente queria construir originalmente, mas na época o mercado não estava preparado. O que é que esse produto de segurança faz? Ele usa essa mesma tecnologia de localização para criar essa identidade digital que eu falei para vocês, né, e assegurar as transações dos usuários no ambiente digital sem fricção. E essa parte do sem fricção é a mais importante aqui, certo? Nosso objetivo com esse produto de segurança é eliminar a necessidade de senhas, de códigos, de biometria ou de qualquer outra forma de autenticação que a gente conhece hoje e que geralmente gera fricção, né? Ninguém gosta de ficar digitando senha, ninguém gosta de ficar digitando esses códigos que vêm por SMS para você autenticar num aplicativo. Ninguém gosta de ter que ficar tirando selfie para poder se autenticar
nas coisas, né? Então, basicamente, a gente quer eliminar todo esse processo existente de autenticação, usando basicamente o comportamento como essa nova identidade digital, né? E aí, trazendo tudo isso para um cenário mais recente, né? A empresa começou a passar por uma transformação muito grande desde o meio do ano passado, né? No meio do ano passado, a gente resolveu fazer uma captação de investimento com o objetivo de trazer a empresa aqui para os Estados Unidos, né? Então, é por conta disso que eu me mudei para cá. E, basicamente, o nosso objetivo era levantar essa rodada, trazer esse produto de segurança para cá, porque ainda não existe nenhuma outra empresa aqui nos Estados Unidos fazendo nada parecido. Então, a gente tinha a chance, né, de trazer um produto que não tem concorrente a nível global, e a gente queria trazer isso para o maior mercado que existe, que é os Estados Unidos, né? Então, ano passado, a gente levantou 20 milhões de dólares, a gente usou isso, né, para aumentar, principalmente, nossa força em tecnologia, e também para começar a montar o nosso time aqui, né? Então, contratamos uma pessoa de marketing, uma pessoa de vendas, de atendimento, enfim, a gente está estruturando a empresa aqui no mercado americano, né? Só que aí, o que é que acontece quando chega a Covid, tá? O nosso principal negócio, apesar do foco já estar mudando para o foco de segurança, ainda era o produto de publicidade. E como eu falei aqui para vocês, o nosso cliente era o varejo físico. Chegou a Covid, as lojas físicas fecharam. Então, o que é que aconteceu? O produto que representava boa parte da receita da empresa, ele basicamente foi destruído durante a Covid. A gente perdeu 90% da receita nesse momento, né? Então, a gente teve que se adequar muito rápido. Para isso, o que é que a gente fez? Primeiro de tudo, a gente resolveu basicamente descontinuar o produto de publicidade da gente. Então, a gente pegou toda essa unidade de negócio, que tinha aproximadamente 120 pessoas, e a gente reduziu significativamente, né? Então, a gente diminuiu bastante o nosso time, e a gente colocou todo o investimento nesse novo produto de segurança, porque ao mesmo tempo que a Covid foi muito negativa para o nosso negócio de publicidade, em contrapartida, ela foi incrivelmente benéfica para o nosso produto de segurança. Por quê? Porque todo mundo migrou para o mundo digital, né? Então, todo mundo que era acostumado a ir para uma agência bancária, por exemplo, passou a acessar o aplicativo do banco. Todo mundo que era acostumado a ir numa loja física passou a comprar no e-commerce e, consequentemente, a fraude e os problemas de segurança no ambiente digital cresceram exponencialmente agora durante a pandemia. Então, o nosso mercado cresceu muito, a necessidade dos nossos clientes cresceu muito por conta desse produto, e o que acaba sendo uma loucura 5 meses depois de tudo isso, é ver que hoje a gente já tem, por exemplo, em questão de oportunidades comerciais, mais do que o dobro do faturamento da unidade de publicidade, do que a unidade de publicidade conseguiu fazer no ano passado. Ou seja, em março, a gente olhou para essa empresa completamente desesperado, né, com medo da falência. Hoje, a gente está com uma empresa que potencialmente já deveria valer o dobro aí do que a empresa de 4, 5 meses atrás. Então, essa é um pouco da emoção de empreender, né, da montanha-russa, que é fazer um negócio inovador. E, enfim, a gente tem que conviver com esses altos e baixos, né? Ainda bem que agora a gente está tendo a oportunidade de falar aqui no momento que a gente está em alta de novo, né? Enfim, estamos aqui agora no Vale do Silício, começando a exportar tecnologia desenvolvida no Brasil, em Recife particularmente, vendendo aí para as maiores empresas de tecnologia do mundo, o que a gente construiu, né? Então, enfim, agora a gente está bem animado com essa nova fase. É uma pivotada
muito violenta, né? A gente mudou de mercado, a gente mudou de produto, de tudo. Mas, enfim, a gente continua aí crescendo agressivamente e enfrentando cada vez mais desafios. Então, era isso aí que eu tinha para contar hoje. Fico feliz aí de responder as perguntas de vocês. Muito bom, André. Que sensacional isso. Opa, deixa eu fechar aqui, que eu estou com 2 microfones. É sensacional se chamou de emoção, né? Essa montanha-russa, né? Do empreendedor. Mas isso me leva a um ponto interessante aqui, que a gente relembra um pouco do que a gente fala aí para os empreendedores, para as startups, né? E, obviamente, para as grandes empresas também, isso vale para qualquer tipo e qualquer porte de empresa, né? E a hora que você olha principalmente para o mercado tradicional, para as grandes empresas, elas às vezes se preocupam menos com isso, né? Ou seja, você tem que estar diariamente, constantemente, independente se está na maré alta, se está na maré baixa, se está na crise ou fora dela, você tem que estar constantemente se renovando, se reinventando e buscando essa diversidade de produtos, serviços e de oferta para o mercado. Então, acho que assim, isso é a prova concreta, né, de que vocês estavam na hora certa, no momento certo, já investindo e olhando para novas tecnologias, novos serviços, e isso é o que fez toda a diferença. Podíamos estar completamente do cenário diferente hoje se não tivesse tido essa visão antecipada, esse olhar crítico aí. É por isso que vocês estão aonde vocês estão, e isso que faz a diferença da Inloco, né, como empresa, como time, enfim, né? A gente acompanha muito de perto, aí temos alguns amigos comuns, né, Felipe Matos, que vocês levaram aí há um pouco tempo atrás para a Inloco, enfim. Então, a gente percebe claramente quando você tem gente competente dirigindo uma startup realmente indo para o caminho que não tem volta, é aquele caminho do crescimento, e, obviamente, isso se mostra numa crise dessa, né? Como é que você está de tempo? Você tem tempo para perguntas aqui? Nós temos um vídeo para passar ainda, mas... fazer uns 10 minutos aqui. Legal. Então, assim, tem uma pergunta aqui da Marília. A Marília está participando bastante aqui com a gente. Muito bom. Marília Costa. Esses 3 produtos que você falou lá no começo da sua apresentação, né? Esses 3 produtos que você falou que vocês testaram, mas que não deram certo. Ela pergunta assim, não deu certo em que aspecto? No aspecto comercial, de mercado, financeiro, enfim. Só para entender rapidamente aqui. Perfeito. Não tinha mercado, né? Basicamente, a gente construiu esses produtos muito rápido. A gente foi testar. A gente sempre teve uma cultura muito forte de engenharia, né? Então, acho que a gente não seguiu muito o playbook aí de Lean Startup, etc. A gente codava, criava o produto, ia para frente do cliente, tentava vender e não acontecia. Sempre acreditei muito lá na frase do Ford, que se você fosse perguntar para os clientes o que é que eles queriam, eles iam pedir cavalos mais rápido, né? E não um carro. Então a gente sempre teve muito essa de construir o produto e botar na frente do cliente para ver o que é que acontecia. No caso, ninguém topou pagar por essas coisas. Então acabou dando errado. Mas sempre foi muito nessa, assim, a gente iterava rápido ali, nunca se apegou a nenhum produto de fato. Viu que não vai dar certo, beleza, vamos testar uma nova ideia aqui, vamos construir uma coisa nova. Até que na 4ª tentativa a gente teve sucesso, né? Mas é bem nessa linha do mercado mesmo. Se não tinha ninguém disposto a pagar por isso, não tem um negócio aqui. Legal. E tem uma história aqui que a minha redação passou para a gente. Durante essa pandemia, vocês colocaram a tecnologia à disposição de órgãos públicos e autoridades aí para criar esse índice de isolamento. Você pode comentar um pouco mais sobre isso? Perfeito. Uma coisa que a gente fez lá atrás foi o seguinte: a gente sempre enxergou essa tecnologia de localização como algo muito poderoso e que poderia viabilizar diversas aplicações além dos produtos que a gente estava tocando. Então, lá atrás, a gente resolveu construir uma plataforma para facilitar o desenvolvimento, né, para agilizar o desenvolvimento de soluções em cima desses dados de localização.
Quando chegou a pandemia, a gente viu que a gente teria capacidade de usar esses dados para medir o isolamento social e, consequentemente, ajudar as autoridades públicas a tomarem melhores decisões, né? Então, acabou sendo um processo muito rápido. Em uma semana, a gente construiu aquele índice de isolamento social e, basicamente, a gente entrou em contato com todos os estados, oferecendo uma doação, né, para que eles passassem a ter essa ferramenta. Enfim, a gente acabou tendo a adoção de praticamente todos, foram 25 dentre os 27 estados brasileiros que ainda utilizam essa solução da gente, né? E, enfim, foi muito gratificante poder contribuir com isso. Obviamente não gerou nenhum negócio, mas acabou também trazendo uma visibilidade interessante para a empresa, que acabou indiretamente se traduzindo em novos negócios para a gente. Legal. O Thiago Santos pergunta aqui, por que você escolheu ir para os Estados Unidos para fazer esse crescimento da empresa e não optou pelo Brasil? E qual o seu concorrente aqui no Brasil? Perfeito. A razão para a gente ter vindo para cá e lançado esse produto de segurança aqui, né? A gente está vendendo ele no Brasil também, mas o foco é Estados Unidos, justamente por não ter um concorrente nos Estados Unidos, né? E nem no Brasil. Então, não é o tipo de oportunidade que vai aparecer muitas vezes na nossa frente, né? De você ter lançado um produto que ainda não foi pensado no mercado norte-americano, que geralmente é conhecido por ser o primeiro a inovar, né? Então, basicamente, foi a oportunidade de vender o produto no mercado que, enfim, é uma economia algumas vezes maior do que o Brasil e, particularmente, o mercado de cibersegurança é pelo menos umas 50 vezes maior do que o mercado brasileiro. Voltando à parte que não deu certo lá, Jéssica Carvalho pergunta como lidar com frustrações que não deram certo. Como é que o empreendedor lida com isso? Acho que o grande ponto aqui, no nosso caso, foi a gente nunca teve apego a um produto ou a um mercado específico. Nosso apego sempre foi em relação à visão de longo prazo. Então, enquanto a gente estivesse caminhando em relação à nossa visão de longo prazo, dificilmente a gente iria se abalar com algum sucesso do curto prazo, né? Então, esses produtos que não deram certo, a gente viu muito mais como uma coisa natural, né, do processo de aprendizado que está em empreender, do que um grande fracasso, né? Então, a gente assim, virava a página muito rápido e eu acho que isso ajudou bastante. Claro que o que aconteceu mais recentemente, no caso do produto de publicidade agora na Covid, foi muito mais doloroso, porque a gente teve que desligar várias pessoas, né? A gente teve que deixar várias pessoas muito talentosas do time ir embora. Então, foi muito mais doloroso esse episódio, mas ao mesmo tempo a gente não podia ficar lamentando, né, isso que aconteceu. A gente tinha que salvar a empresa, a gente tinha que mudar a empresa o mais rápido possível para conseguir, primeiro de tudo, sobreviver, né? Essa é a principal coisa. Depois que a gente conseguiu sobreviver, beleza, agora vamos focar em voltar a crescer, que é o que a gente está fazendo de novo. Mas assim, nesses momentos você tem que ser muito decisivo, você tem que tomar as decisões difíceis e se comprometer a ir até o fim, né? E foi o que a gente fez. Mas eu confesso que nunca gastei muito tempo lamentando pelos fracassos do passado. É isso aí, resiliência é olhar para frente e foco. Com certeza o brasileiro tem muito talento aí para ganhar o mundo e como a gente falou no começo, que você não estava, né? Cada vez mais a gente tem um ecossistema fortalecido e maduro para realmente ter esse tipo de reconhecimento mundial, que é o que a Inloco está tendo. Queria que pessoalmente, né, virtualmente, mas olhando para você aqui, faz tempo que a gente não se vê aí, parabéns, realmente é um trabalho fantástico que vocês vem construindo ao longo de cada ano, sério, profissional, com time, como eu falei, e que realmente esse caminho não tem volta, por mais desafios e crises que possam existir. Eu queria que você se despedisse aqui, nós vamos soltar o seu vídeo para que as pessoas possam conhecer um pouco desses bastidores da Inloco, né, já que a gente está no Innovation Tour, embora seja virtual nesse momento.
Mas você fica à vontade, se você precisar sair da sala, fica à vontade aí, mas eu queria que eles conhecessem um pouco desses bastidores, principalmente dessa cidade que eu adoro, que é Recife, que tenho tanto amigos lá. Vai ser fantástico aí poder rever um pouco, ok? Mas fica à vontade para se despedir, a gente solta o vídeo, até porque o Danilo Alves, da Bossa Nova, já está aqui na sala de espera, pronto para entrar e começar a falar com o nosso público, ok? Boa, perfeito. Bom, pessoal, foi um prazer falar aqui com vocês. Qualquer coisa, fiquem à vontade para entrar em contato comigo pelo LinkedIn, que é a rede social que eu uso. E assim, só queria deixar um último ponto aqui, que só existe, na minha visão, uma coisa em comum a todos os empreendedores de sucesso. E essa coisa é a capacidade de reagir às adversidades de maneira positiva, né? Então, você pode ter aí figuras como o Steve Jobs, que é um gênio criativo, ou um Bill Gates, que é um gênio dos negócios, mas não tão criativo, talvez, quanto o Jobs. Ambos foram extremamente bem-sucedidos, criaram, né, empresas fantásticas. Mas uma coisa que era comum aos dois era essa persistência, né, no seu trabalho, né, e nunca desistir, de fato, de continuar trabalhando, de continuar seguindo em frente, independente do que acontecesse. Enfim, a história mostra aí o que é que aconteceu com eles e tantos outros empreendedores que tiveram esse tipo de atitude, né? Então, não existe fórmula mágica para empreender, mas uma coisa comum, que é o trabalho e a persistência. É isso aí. Parabéns, André. Obrigado. Vamos lá, Guilherme, solta esse vídeo para a gente, por favor. E a gente volta já com o Danilo da Bossa Nova, ok? Obrigado, André. Sucesso. Até mais. Antes de vir trabalhar na Inloco, eu morava em Natal, trabalhava remoto e não queria abrir mão nenhuma dessas duas coisas, estava muito bem. Mas conhecendo a Inloco, nada disso foi um problema, em pouco tempo eu estava aqui. É muito legal estar dessa efervescência tecnológica. E o diferencial de estar na Inloco é que a gente desenvolve a tecnologia de ponta e proprietária. Eu sou recifense, gosto bastante daqui e ter a oportunidade de ter sido criado aqui e não ter que sair para trabalhar com tecnologia de ponta é incrível. Estou sempre aprendendo, sempre novos desafios e principalmente eu tenho voz e liberdade de escolha. Isso para mim é algo muito importante. Sem contar que a comunidade dev por aqui é bem ativa. Um dia eu estava descendo por aqui e estava rolando meetup de IA, outro dia eu estava participando do meetup de GraphQL, já participei de meetup de DevOps, Data Engineer, React, front-end de forma geral e por aí vai. Sempre tem alguma coisa para fazer. Como a Inloco está localizada numa cidade não muito grande e pelo fato de Recife ser uma cidade plana, é muito tranquilo usar outro meio de transporte alternativo, como bicicleta, para vir de casa para o trabalho, por exemplo. E é muito importante para quem usa esse meio de transporte como principal. Por aqui eu já fiz bastante coisa com a galera. Sei lá, desde ficar até tarde jogando poker, board games, ou tomando uma cerveja, ou marcar um fim de semana pra gente fazer uma trilha bonito, sair pra jogar boliche, jogar basquete. A Inloco é um ambiente muito massa, porque ela permite uma rotina muito flexível com os colaboradores. Então eu posso parar o que eu estou fazendo e refrescar a mente, jogar ping-pong, jogar videogame na varanda. Aqui na Inloco a gente trabalha com pessoas dos mais diferentes backgrounds, todas altamente capacitadas, e você, por estar o tempo todo com elas, acaba criando amizades que servem não só para o ambiente profissional, mas para fazer atividades do dia a dia. A galera aqui da Inloco, bastante gente surfa, então a gente acaba sempre se juntando para surfar. Tem muita gente que está começando a surfar ainda, que acaba se juntando com a gente, e a gente geralmente vai meio cedinho assim, passa até umas 9 horas, quando vem direto para o trabalho, toma um banho rápido e vai trabalhar. A coisa que mais me admira aqui na empresa é o senso de responsabilidade que cada um dos funcionários tem, porque nós somos em número pequenos, mas com grande responsabilidade e fazendo coisas individualmente que causam um impacto muito grande. Passei muito tempo tentando focar em conseguir emprego nas empresas bem vistas, assim, famosas, né, no meio da tecnologia. Tive a oportunidade de estar em 2 delas e quando eu cheguei lá eu percebi que os maiores problemas delas já estavam resolvidos.
os problemas de escala, os desafios técnicos, eles já estavam superados. Então, o que eu procurei na Inloco foi uma maneira de me desenvolver e desenvolver a empresa também, ajudando diretamente em resolver os desafios core para a empresa. Acho que aqui a gente tem a chance de fazer isso, é isso que eu considero muito legal, até porque não são desafios simples, são desafios que, se resolvidos, vão ditar a próxima era da computação, na minha opinião. Você está sempre tendo que se adaptar às tecnologias mais recentes ou ao que está sendo melhor no mercado e indo para a conferência e sempre estar no cutting edge da tecnologia mundial. Assim. Uma situação engraçada que aconteceu foi na minha primeira semana aqui. Minha líder técnica estava com um problema e ela, pô, vem cá, me ajuda aqui, vamos discutir isso aqui, vamos tentar resolver. Isso foi do cara. Foi natural demais, né, velho? Foi. Ai, volta aí, eu refalo. Vai. É isso aí, esse é um pouco da Inloco que vocês viram aqui, os bastidores, e a gente espera que daqui a pouco tempo a gente possa fazer isso presencialmente de novo e começar a visitar aí essas empresas ao vivo, levar os grupos como a gente levava para conhecer de perto aí os bastidores e sentir principalmente essa energia das pessoas. Mas enquanto isso não acontece, o mais importante é a gente continuar levando informação e essa troca de experiência bastante grande aqui, com empresas, que têm programas de inovação com startups, com founders de startups que deram certo e que enfrentam os desafios do dia a dia. Vocês acabaram de ouvir aqui o André, que levantou 20 milhões de dólares de investimento há um ano atrás e quase quebrou em 3 meses por causa da pandemia e de uma hora para outra se reinventou e vai conseguir escalar seu negócio nos Estados Unidos.